Palmeiras não perdeu tempo e fez uma exigência à diretoria do Flamengo. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde deste domingão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor, mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal, mas ainda não se inscreveu, é de graça, você não paga absolutamente nada. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, clica, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento e, como eu sempre digo, é muito importante para nós. Então, se não é inscrito, se inscreve, acione o sino e deixa o like, beleza? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui falando de uma publicação que saiu já na manhã desse domingo, que aponta os elencos mais valiosos da América do Sul. E o Palmeiras tem o elenco mais valioso, isso por conta do Endrick, que é um jogador considerado muito caro, que vale 182 milhões de euros, é o valor do Palmeiras. Em segundo lugar vem o Flamengo, que vale 158 milhões de euros. Em terceiro, o Atlético Mineiro, que vale 116 milhões de euros. Em quarto, o Corinthians, que vale 101 milhões de euros. Em quinto, River Plate, que vale 90 milhões de euros. Esses são os valores, né, dos times mais valiosos aí, do elenco mais valioso aí da América do Sul. O Flamengo tá aí em segundo lugar, o Palmeiras tem a vantagem do Endrick, o Endrick saindo agora vai ficar empatado aí praticamente Flamengo e Palmeiras. Vale lembrar também que mais algumas contratações aí que devem chegar no meio do ano, o Flamengo vai ter um elenco avaliado em R$1 bilhão. Isso pro Flamengo é muito bom. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora sobre os números, porque os números não mentem. E Gerson ontem, mais uma vez, teve bons números aí na partida com a camisa do Mengão. O Gerson ainda tá um pouco tímido, não tá falando muito depois que ele chegou no Flamengo. Ainda não teve um grande jogo, acredito que depois de domingo as coisas já começam a se desenhar mais ou menos de como é que vai ser a temporada, né? Mas o Gerson, no jogo de ontem, ele teve 158 passes certos, 109 passes certos no ataque, ele teve só 7 passes errados. E ele teve 3 perdas de posse de bola, ou seja, um jogador muito consistente, um jogador que manda ali no meio-campo do Flamengo, sempre o Gerson Coringa tendo boas atuações com a camisa do Mengão. Quem vem tendo boas atuações e já é o terceiro maior artilheiro do século no Flamengo é o Pedro, que ontem se igualou aí a Renato Abreu. Isso mesmo, o Pedro ontem completou 73 gols com a camisa do Flamengo, se igualou aí ao nosso antigo artilheiro do século, Renato Abreu. Vale lembrar que o primeiro é Gabigol, que tem 113 gols com a camisa do Mengão. O segundo é Bruno Henrique, que tem 76 ou 78 gols com a camisa do Flamengo. E o terceiro era o Renato Abreu, com 73. Agora é Pedro aí dividindo essa posição com ele, ambos com 73 gols. O Pedro vive uma boa fase com a camisa do Flamengo. Saindo de Pedro e indo para Georgiano e Arrascaeta, que deu uma agitada nas redes sociais na tarde deste domingo. Ele postou uma foto zoando aquela situação lá da cidadania brasileira. Ele que fez um pedido aí ao governo brasileiro para ser um cidadão brasileiro. E tá em processo, né? O Arrascaeta tá em processo de cidadania brasileira. Já vou até aproveitar que eu tô nesse assunto, porque tem um montão de gente me perguntando assim, Flazoeiro, se o Arrascaeta tirar a cidadania brasileira, ele pode jogar pela seleção brasileira? Ele vai deixar de jogar pela seleção uruguaia? Como é que fica isso? Não, gente, ele não vai deixar de jogar pela seleção uruguaia e ele não pode jogar pela seleção brasileira. Ele apenas vai ser um cidadão brasileiro, né? Não vai precisar mais de visto para poder entrar. Visto não precisa, né? Aqui já entra já com passaporte por ser uruguaio. Mas assim, ele vai ter algumas vantagens de cidadão brasileiro, mas não pode jogar pela seleção brasileira, não vai deixar de jogar pela seleção uruguaia, apenas vai ser um cidadão brasileiro como todos nós. Mas é claro que ele deu uma brincada, ele postou hoje uma foto na rede social e ele falou assim, a cidadania ainda não veio, mas já tô muito carioca. Ele postou hoje, tá fazendo um dia bonito no Rio de Janeiro, postou uma foto aí num lugar bem bonito também, um sol, e ficou na resenha com a torcida. Até eu fui lá comentar, eu falei, você ama o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro também te ama, querido Arrascaeta, que vai fazer um gol na final do Mundial.
essa resenha aí. Tomara que saia a cidadania brasileira do Arrasca, um cara que merece aí, um cara muito bacana, um cara muito legal. E outra, que traz muita felicidade, que ele traga muita felicidade para a maior torcida do Brasil e do mundo, a torcida do Mengão. Vamos mudar de assunto e agora falar de coisa séria, porque o técnico Vitor Pereira fez uma exigência à diretoria do Flamengo. E a diretoria vai correr contra o tempo para vender João Gomes e aproveitar o dinheiro da venda de João Gomes para atender essa exigência do treinador. Flazueiro explica melhor. Quando o técnico Vitor Pereira foi contratado pelo Flamengo, ele pediu de cara 5 reforços. Desses 5, 3 eram urgentes. Ele pediu um goleiro, um lateral direito, um volante, um reserva para Arrascaeta e um atacante de lado. Foram os 5 reforços que ele pediu. Desses 5 ele falou, o goleiro, o volante e o reserva para Arrascaeta, eu preciso com urgência. O Flamengo foi lá e comprou, trouxe na verdade, né, o Agustín Rossi, comprou o Gerson de volta e aí fica faltando um reserva para Georgian de Arrascaeta. Só que, em meio a tudo isso, o Flamengo tá acertando, na verdade, né, a saída de João Gomes para o Lyon da França. O Wolverhampton já está descartado pelo Flamengo, isso porque o clube inglês não quis cobrir a proposta do Lyon, clube francês. E aí o que acontece é o seguinte: como o técnico Vitor Pereira perdeu um volante, ele agora quer mais um volante. E ele pede uma contratação de mais um volante com urgência. Essa situação indefinida do João Gomes, deve ser definida inclusive essa semana, fez o treinador, inclusive, falar em entrevista coletiva que precisaria de mais um reforço para essa posição. E daí, o Flamengo, que já tinha cumprido ali parte da urgência, faltava apenas um reserva para Georgian de Arrascaeta, que o Flamengo ainda continua atrás. Agora o Flamengo vai ter que achar um reserva para Georgian de Arrascaeta com urgência e vai ter que procurar aí um volante no mercado. A ideia do Flamengo é a seguinte, é aproveitar essa grana que vai entrar do João Gomes, algo em torno aí de 80 milhões de reais, mas não era 100, Flazueiro? Sim, é 100, só que o Flamengo tem que pagar 20% para intermediários. Então, tipo assim, já que vai ter que pagar 20% para intermediário, para quem intermedia essa negociação, o Flamengo só fica com 80 milhões aí na venda do João Gomes, 80 e poucos milhões na venda do João Gomes. E daí, a ideia é o Flamengo aproveitar esses 80 e poucos milhões para poder cumprir essas duas exigências que ainda falta e que o técnico Vitor Pereira pede urgência. Essa é a ideia do treinador. Esse é o discurso do treinador. Urgência na contratação de um reserva para Arrascaeta e agora, urgência na contratação de um substituto para João Gomes. É claro que ele não está pressionando, não está colocando o pé no pescoço da diretoria, não está aquela coisa toda, até porque o Flamengo tem um elenco muito grande. Mas ele já deixou avisado lá que saindo o João Gomes, ele precisa de mais um reforço nessa posição. E daí dá para se entender porque a posição de volante é uma posição que se corre muito, então se desgasta muito, acaba que se lesiona muito, que é quem dá o primeiro combate, e acaba que toma muito cartão. E acaba sendo suspenso, tendo que poupar de um jogo para outro, tendo que guardar o jogador às vezes para poder. Você vê que o Vidal jogou uma partida, se não me engano, e aí já sofreu um desgaste. Aí desgastou, não pôde jogar a segunda, não pôde jogar a terceira, enfim. Então assim, o Vidal já tá com uma idade também lá em cima, né? Tá com mais de 35 já, tá com 36 se não me engano. Então é um jogador que o Flamengo não pode contar todos os jogos, não pode contar todas as rodadas. Então assim, a situação é essa. O técnico Vitor Pereira ele pede mais um volante. O Flamengo já tinha contratado o Gerson para o lugar do Diego. Agora, o Flamengo tem que correr atrás de um volante e de um reserva para Arrascaeta em caráter de urgência para cumprir a exigência aí do técnico Vitor Pereira, a exigência que ele fez à diretoria do Flamengo. Lembrando que o Flamengo corre contra o tempo para poder escrever o jogador, os novos reforços, se possível, a tempo do Mundial de Clube. Flazueiro, até quando o Flamengo tem? Até sexta-feira. Dia 25 é o prazo final para poder inscrever jogadores aí. Dia 25 não, dia 27 é o prazo final para poder inscrever jogadores. Dia 27 não, 27 é domingo que vem, dia 25 mesmo, sexta-feira. Tô perdido aqui no calendário. Mas dia 25 é o prazo que o Flamengo tem para poder inscrever jogadores lá na FIFA para poder jogar o Mundial de Clubes, tá certo? Só para deixar explicado para vocês aí que essa semana deve ser uma semana muito agitada no Mengão. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, já sabe, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É importante a sua inscrição. Se inscreve no canal,
canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. É muito importante para nós, é muito importante para o nosso trabalho, bem como muito importante para o nosso crescimento. Muito obrigado por tudo, galera. Valeu, tamo junto. Vocês já sabem, é nóis. Valeu, galera, tamo junto.